Doutor, para muitas pessoas que estão assistindo aqui, principalmente pessoas da área do esporte, atletas, dá um exemplo aqui. Eu vou pegar até um gancho de uma frase que o doutor Coimbra falou: acostumar com a dor, né? Atletas têm que acostumar com a dor, principalmente o famoso no pain, no gain, que todo mundo fala, né? Sem dor, sem ganho. Se não tiver dor, não tem ganho. Dá um exemplo aqui. Um atleta uma pessoa que já tem uma patologia, ela se beneficia do ozônio, né, como um tratamento complementar, tá? E um atleta que está em fase de treinamento, que quer ultrapassar um certo limite, que quer vencer um certo obstáculo, esse ozônio, o senhor, como um bom estudioso do ozônio, você acha que esse ozônio ajuda no complemento do treinamento desse atleta para chegar nos determinado objetivo? Boa colocação, Augusto. Com certeza. Então vamos em algumas coisas aqui. Tá. Esse negócio em relação à dor, basicamente o que eu falo para os meus clientes, o que é? Você tem dois tipos de dor. Dor de desenferrujar e dor de machucar. Dor de desenferrujar é essa que você estava comentando do cara que faz atletismo, essas coisas, tal, que ele está ganhando, ele tem essa dor do dolorimento, mas não é a dor de machucar, são duas coisas diferentes. Exato. Se tiver machucando é porque está fazendo coisa errada, tá? Então ou tem uma lesão, coisa do gênero. Outro ponto que você levantou muito bem é isso. O ozônio medicinal, a ozonioterapia médica, ela tem dois focos importantes. Ela pode ser utilizada, como o Dr. Coimbra falou, como um tratamento coadjuvante para algum problema, mas ela é preventiva. Quem quer saúde, você pode fazer ozônio para manter a sua saúde. Sim. Ele tem as indicações específicas para isso, tá? Então nós podemos usar para os dois pontos. E em relação aos atletas, por que a gente ouve falar muito pouco sobre o ozônio em atletas e tudo? O que nós sabemos já para quem estuda é que todos os grandes times de futebol, todos os atletas de ponta, sejam de luta, sejam de esportes variados, basquete, tênis, todos eles se beneficiam em algum momento do uso do ozônio, seja para o tratamento de uma lesão, seja como preventivo, tá? Mas isso é muito ainda pouco divulgado porque existe toda essa nebulosa em volta do ozônio que eu considero até como não natural, mas como aceitável. Por quê? Porque o ozônio é novo. E toda a terapia que é a caçulinha da medicina vai tomar pancada mesmo, não tem jeito, tá? Mas ele tem muito para mostrar e já tem muito feito. Então, na realidade, é só uma questão de tirarem realmente os interesses escusos para brecar o ozônio. Que aí é que é a diferença. Você tem um desequilíbrio na balança entre falar que ozônio não pode, mas falar que ivermectina e hidroclorotiazida não tem indicação para Covid, mas pode usar. Entendeu? Então existe esse desequilíbrio aí, essa polêmica que a gente não entende, tá? Para a gente não criar polêmica a mais nisso, tudo que a gente comenta sobre o ozônio é embasamento científico. Então, se alguém quiser discutir ciência do ozônio comigo, eu estou à disposição, porque eu estudo e eu mostro uma série de documentos e trabalhos científicos com nível muito bom de evidências, tá? Existe ainda muito por fazer? Existe. Mas por que não é feito com ozônio? Aí só para pontuar um pouquinho. Primeiro, porque o ozônio não pode ser patenteado. Então, uma vez que ele não pode ser patenteado, não existe interesse econômico em se investir nas pesquisas com ozônio. Tá? E tirar uma patente onde o preço é sempre muito acima daquele que deveria ser. Essa é a verdade. Então, são interesses financeiros não científicos. Tá? E a outra parte do ozônio é que o ozônio ele não custa caro para ser fabricado. Tá? O custo do ozônio numa clínica ele não é exorbitante perto do custo de uma ressonância, de uma tomografia, de um PET scan, etc. Tá? Então tem todos esses interesses. Mas eu acho que tem mais uma que talvez você não tenha pensado.
o ozônio, como ele deve ser utilizado logo que produzido, ele não tem vida para ir para a prateleira Isso. da Na farmácia. farmácia. Exatamente. Isso é um Ele ponto tem que muito ser- bem... Ele É tem que ser verdade. produzido no Isso. consultório. É. Isso, para quem está nos ouvindo, o ozônio ele é um gás extremamente instável. Então, a molécula de O3, esse terceiro átomo de oxigênio que ele recebeu, é muito instável. Então, em torno de 40 minutos, ele já começa a transição de passagem para a volta de oxigênio. Então, isso que o Dr. Coimbra comentou, se você colocar ozônio dentro de um recipiente, por exemplo, fechado, 40 minutos depois, se você abrir esse recipiente, vai ter 50% do ozônio que estava lá. Os outros 50% voltou para oxigênio. Com 1h30, praticamente oxigênio. Isso significa que ele nunca vai ser vendido na farmácia. Isso. Então, no líquido, ele pode durar na água até umas 10 horas, até um dia e meio se botar na geladeira, porque diminuiu a temperatura, ele Exato. ele vai, vamos dizer, não é evaporar, mas ele vai se degenerar mais lentamente, tá? E no óleo ozonizado, Dr. Coimbra, para lembrar, ele dura mais, porque no óleo ozonizado ele fica encapsulado no óleo. Exato. Então, no óleo ozonizado ele pode chegar até uns 6, 8 meses na prateleira. Sem dúvida. Mas Tá. o grande veículo das aplicações é pelo gás e não Com pelo certeza, óleo e nem com pela certeza. água. Então, No Pra formato farmácia- gás é produzir e utilizar. Utilizar, Produzir e utilizar. utilizar. Existe serviço de home care, as clínicas Dr. Ozônio, elas mexem com esse tipo de serviço também, que é bem interessante, porque isso pode ser feito a nível ambulatorial, a nível da casa das pessoas, né? Mas realmente a gente pede para as pessoas lerem bastante sobre isso, porque é um assunto muito interessante e tem muita ciência, muita segurança no uso do ozônio. Nós vamos deixar o link na descrição para você que está precisando, quer conhecer, quer saber mais sobre o tratamento com ozonioterapia, acesse o site aí que é o www.doutorozonio.com.br ou drozonio3.com.br. O link está na descrição desse vídeo.